Essa é uma aula do professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao curso de pré-cálculo. Eu sou o professor Aquino e nessa videoaula nós vamos falar sobre a inequação trigonométrica envolvendo o cosseno. Mas antes de fazer isso, deixa logo o seu curtir, não esquece de inscrever-se no canal e se você puder ajudar quem me ajuda, acesse www.lsmaqui.org/ajude. Qualquer contribuição que você fizer vai ser bem-vinda. Vamos lá para a videoaula. Vejamos nessa videoaula a inequação trigonométrica envolvendo o cosseno. Então, nós vamos dizer que nós temos uma inequação trigonométrica com o cosseno. Se você tiver uma inequação onde a incógnita ela aparece dentro da relação trigonométrica do cosseno. Então, temos aqui exemplos, olha só. Cosseno de x mais 2π maior do que raiz de 3 sobre 2. Ou ainda, cosseno de x menos π menor ou igual do que menos meio. Então, quando você tiver uma inequação desse tipo, nós vamos dizer que nós temos uma inequação trigonométrica com o cosseno. E como é que a gente resolve uma inequação desse tipo? Vamos ver agora no próximo quadro. Vejamos então aqui nesse quadro como é que a gente faz para resolver uma inequação do tipo cosseno de x menor do que a, onde esse a vai ser um número entre menos 1 e 1. Bom, vamos considerar o seguinte, vamos pegar aqui um círculo trigonométrico. Tá? Vamos desenhar aqui o nosso círculo trigonométrico para ter uma noção. Ó, digamos isso aqui, certo? Eixo y, eixo x. Nós sabemos que o cosseno é medido no eixo x, né? Bom, vamos considerar o seguinte. Se esse a não tiver entre menos 1 e 1, o que acontece? Então, digamos que eu tenha um número a que seja, por exemplo, mais do que 1, certo? Então, por exemplo, se a é mais do que 1, digamos a igual a 5. Então, teria cosseno de x menor do que 5, certo? Aqui um exemplo onde o a seria o número 5. O que vai acontecer aqui é o seguinte, olha só. Qualquer ângulo que você pegue x, o cosseno dele vai dar um número entre menos 1 e 1. Portanto, para qualquer ângulo x que você colocar aqui, ó, essa inequação vai ficar verdadeira. Então, a solução aqui fica o próprio conjunto dos números reais. Agora, e se eu tenho um ângulo, se eu tenho um número a que seja menor do que menos 1, né? Então, digamos menos 5. Então, você vai tentar fazer cosseno de x menor do que menos 5. Ó, menos 5, ele é menos do que menos 1, né? O que vai acontecer agora? Ora, qualquer ângulo que você coloque para x, né, o cosseno desse ângulo vai estar entre menos 1 e 1, certo? Como vai estar entre menos 1 e 1, não tem como isso ficar menos do que menos 5. Né? O menor valor que isso aqui pode ir é menos 1, e aqui já é menos 5. Então, essa equação aqui ó, não tem ângulo x que satisfaça, portanto, a solução aqui seria vazia. Tá? Então, nós já vimos casos onde o valor de a é mais do que 1 e o valor de a é menos do que menos 1. Nenhum desses dois casos são interessantes. Então, a gente vai pegar só os casos onde a esteja entre menos 1 e 1. Vamos considerar aqui, por exemplo, a sendo meio, certo? E aí nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter a inequação cosseno de x menor do que meio. Como é que fica a solução disso? Vamos lá. Bom, meio vai estar aqui, ó, parte positiva do eixo x, né? Então, digamos aqui o nosso meio. Então, para cá são todos os valores que são menores do que meio, né? Ó, lembrando que o cosseno é medido no eixo x, né? Então, por isso que eu marquei aqui. Bom, mas que ângulo vai dar isso aqui, ó? Vamos pegar aqui agora, ó, digamos, um ângulo aqui, ó, aqui. Então, nós temos esse ângulo, certo? Que ângulo é esse que daria exatamente meio? Bom, esse ângulo que dá exatamente meio seria qual? A gente já sabe que é 60 graus, né? Ou seja, é o π sobre 3, né? Esse ângulo, lembrando que π é correspondente a 180 graus, você divide por 3 dá 60 graus, né? Isso já é bom você estar na cabeça, né? E o cosseno de 60 graus, nós já sabemos, é meio. Então, esse ângulo aqui é meio. Beleza, então veja o seguinte, olha só. Se eu pego um ângulo exatamente de π sobre 3, eu teria igual a meio, mas não é o caso. Eu quero que fique menos do que meio. Então, basta eu pegar qualquer ângulo que esteja para cá, ó, que esteja menor, ou desculpa, menor não, né? Que esteja maior do que π sobre 3. Aí vai chegar aqui no π, né? Ó, aí eu continuo, ó, vou assim, ó, maior aqui, ó, até chegar onde, né? Qual é o próximo ponto onde você teria também um valor de cosseno dando meio? Seria para cá, ó, digamos aqui assim, ó. Então, que ângulo é esse? Bom, digamos que aqui tudo seja 2π, né? A volta completa a gente sabe que é 2π, né? Então, qual é até chegar aqui, nesse ponto aqui, ó? Seria você fazer 2π, né? Ó, que é tudo, só que você teria que pegar e tirar o quê? Você teria que tirar o seu 60 graus, né? O seu tamanho de 60 graus aqui, ó. Então, seria tirar o π sobre π sobre 3. Então, quanto é que daria isso, né? MMC de 3 e 1 é 3. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 2, 6. Então, 6π. 3 por 3 dá 1. 1 vezes menos π. Então, o que vai dar aqui, ó, 6π menos π, vai dar 5π sobre 3, tá? Então, esse seria esse ângulo aqui, ó. Se você considera 180 como sendo o π, né? 180 graus dividido por 3 daria 60 graus. 60 graus
vezes 5 dá 300 graus, né? Então, em graus, aqui seria 300 graus. Então, veja, se você pegar qualquer ângulo que seja maior do que esse seu 60 graus, né? Ou seja, π sobre 3, e menor do que esse seu 300 graus, ou seja, 5π sobre 6, desculpa, 5π sobre 3, então isso vai te dar um ângulo de tal maneira que o cosseno vai ficar menos do que meio. Então, a solução disso aqui seria o seguinte, olha só, você pegar um ângulo x que esteja entre, você pode pegar o ângulo de, no caso, ele tem que ser menor do que o 5π sobre 3, certo? E ele tem que ser maior do que o π sobre 3. Só que, veja, você pode dar voltas completas aqui em relação ao π sobre 3 e voltas completas aqui em relação ao 5π sobre 3 e vai continuar essa relação. Então, nós vamos somar aqui o 2kπ nesse lado, né? E nós vamos somar aqui também o 2kπ nesse lado. Opa, pera lá, ficou feio aqui. Então, eita, ele apagou lá. Então, foi 2kπ que eu somei. Não, ficou ruim, né? 2kπ eu vou somar desse lado. E vou somar desse lado também 2kπ. Então, se eu der uma volta completa aqui no 60 graus e essa volta completa também no 300 graus, continua válida a inequação, né? Ou seja, esses ângulos, o cosseno dele vai ficar menos que meio. Então, essa aqui é a ideia, belezinha? Então, fizemos aqui uma resolução de uma inequação do tipo cosseno de x menor do que a. Vamos ver agora um outro tipo de inequação, para a gente poder ver como é que resolve, que é a inequação do tipo cosseno de x maior do que a. Nós vamos ver isso no próximo quadro. Vejamos agora nesse quadro como é que a gente faz para resolver uma inequação cosseno de x maior do que a. Então, de novo, olha só, vamos analisar o que acontece se eu pego o número a maior do que 1, o que acontece se eu pego o número a menor do que menos 1. Bom, digamos que o meu a seja 5, né? Só para exemplo. Então, se eu faço cosseno de x maior do que 5, vamos lá. Qualquer ângulo x que você pegue, o cosseno dele vai estar entre menos 1 e 1. Portanto, esse número aqui nunca vai ficar mais que 5. Então, nesse caso, a sua solução aqui vai ser o conjunto vazio, né? Não tem como você pegar um ângulo x de tal maneira que o cosseno dele seja mais que 5. Beleza, agora vamos ver o outro caso, pegando um a menor do que menos 1. Por exemplo, a igual a menos 5. Então, nós temos cosseno de x maior que menos 5. Bom, qualquer ângulo x que você pegue, o cosseno vai estar entre menos 1 e 1. Portanto, o resultado sempre vai estar mais do que menos 5, né? Porque entre menos 1 e 1, qualquer número que você pegue entre menos 1 e 1 é sempre maior do que menos 5. Portanto, a solução nesse caso aqui seria o próprio conjunto dos reais, tá? Então, essas duas soluções não interessam para a gente. Vamos considerar agora o caso onde o a esteja entre menos 1 e 1. E vamos fazer o nosso velho e bom círculo trigonométrico aqui para a gente poder se basear. Então, temos aqui o nosso círculo trigonométrico, tá? Lembra que no eixo x é medido o cosseno. Então, digamos que eu pegue a igual a meio, certo? Então, quero resolver a equação que seria cosseno de x maior do que meio. Vamos lá de novo. Olha só, o meio está mais ou menos aqui, né? Aí nós temos aqui o ângulo, né, que dá o cosseno igual a meio, a gente já sabe, é 60 graus. Então, π sobre 3, né? 130 graus dividido por 3 dá 60 graus. Eu quero que seja mais do que meio. Para ser mais do que meio, né, o valor tem que estar para cá, olha só. Lembra que cosseno é medido no eixo x, né? Então, qualquer valor para cá, vai estar mais do que meio, certo? Então, vamos guiar aqui, a gente já tinha feito, né? Em π sobre 3, ou então em 5π sobre 3, né? É o 300 graus. Então, veja, ângulos que estejam aqui, nessa parte aqui, esse trecho aqui, esse arco aqui. Que ângulos vão ser esses? Bom, a gente pode agora considerar assim, pegando aqui no sentido horário, né? Nós vamos ter o seguinte, nós podemos ter o nosso ângulo, né? Começando aqui no zero, então nosso x menor, né, ou igual do que zero, e chegando até o π sobre 3, então o nosso x aí chega lá no π sobre 3, aí fica aqui aberto, né? Não fica menor ou igual, fica só menor, porque é para ser maior que meio, né? Então não pode ser exatamente meio. E fica exatamente igual a zero aqui, pode ter o maior ou igual, porque se x for zero, o cosseno dá quanto? O cosseno dá 1, né? E 1 é maior que meio, então por isso ficou assim. Beleza, então isso seria esse trecho. Aí eu tenho que botar o mais 2kπ desse lado e eu tenho que botar o mais 2kπ desse lado. Beleza. Agora, qual é o outro trecho? Esse pedaço aqui, Que pedaço é esse? Está entre 5π sobre 3 e 2π. Então, eu poderia pegar um ângulo que tivesse aqui, 5π sobre 3, aí o x, né? Ele não pode ser 5π sobre 3, porque se fosse exatamente ele, daria meio, né? Ia para ser mais do que meio. X é menor que... Ali chega lá no 2π, o 2π, ele na verdade depois acaba sendo o mesmo ângulo do zero, né? Como eu já incluí aqui o menor igual, vou botar só menor aqui, para não incluir os dois ao mesmo tempo, né? Então, vai ter o 2π aqui. Aí agora, de novo, mais 2kπ para esse lado aqui, mais 2kπ para esse lado aqui. Que são as voltas que você pode dar em torno desses ângulos. Então, essa seria a solução que pega esse trecho todo, tá bom? Então, isso daria para a gente a solução da inequação cosseno de x maior que meio.
Uma outra opção que eu poderia fazer aqui, que seria interessante também, ó, ao invés de quebrar em 2 intervalos, mas aí é por seu interesse, né, se você quiser escrever assim, ou às vezes até no exercício que você estiver fazendo, na resolução aparece no gabarito assim, aí você fica perdido, né? Outra opção é o seguinte, ó, você considera essa parte aqui como sendo, né, no sentido anti-horário. Aí você pega também no sentido horário, né? No sentido horário, que ângulo é esse aqui? Bom, aí isso fica negativo, né? Então ele seria equivalente aqui, ó, a gente pegar o menos π sobre 3, né? Esses dois ângulos são equivalentes, ó. Menos π sobre 3 e o 5π sobre 3. Para no mesmo lugar aqui, né? É porque aqui eu estou medindo no sentido horário, né? E o 5π sobre 3 estou medindo no sentido anti-horário. Então você também poderia pegar, ó, que a solução dessa equação seria o seguinte, seria você pegar o ângulo x que estivesse entre aqui, ó, o menos π sobre 3, aí não podia ser menos π sobre 3 exatamente, porque senão dava exatamente o meio, né? Ia para ser mais que meio. Aí você bota o mais 2kπ, né? Mais 2kπ. Opa, pera lá, deixa eu apertar mais um pouco aqui, ó. Deixa eu voltar, ó. Então, ó, menos π sobre 3. Aí você bota 2kπ aqui, né? Aí vai estar somando isso, mais com menos vai dar menos, né? Aí menor do que, aí agora o π sobre 3 e agora o mais 2kπ. Então, era outra opção de você escrever essa mesma resposta, tá? Aí fica conforme a sua necessidade, conforme o livro que você estiver fazendo, conforme a avaliação que você estiver fazendo, tá bom? Enfim, fizemos então aqui como é que a gente resolve uma equação do tipo cosseno de x maior do que meio. Vamos agora para o próximo quadro e fazer um exercíciozinho para a gente poder treinar mais. Vejamos então aqui nesse quadro, esse exemplo, que diz o seguinte: determine a solução da equação cosseno de x mais π maior ou igual que menos raiz de 3 sobre 2. Bom, vamos começar desenhando aqui um círculo trigonométrico para a gente poder ter uma noção, tá? Então, ó, digamos aqui nosso círculo, eixo y, eixo x. Eu sei que é no eixo x que fica marcado o nosso cosseno. E menos raiz de 3 sobre 2 vai estar onde? Bom, raiz de 3 daria algo mais ou menos 1,7, né? Mais ou menos. Então, dividido por 2 vai dar lá perto do 0,8, né? Aproximado, 0,85. Tá menos? Então, seria mais ou menos aqui assim, ó. Aqui mais ou menos, né? Daria o nosso menos raiz de 3 sobre 2, tá? Certo, agora que a gente marcou aqui, né? O menos raiz de 3 sobre 2, vamos lá. Quais serão os valores que vão ser maior ou igual, né, do que isso? Bom, vai estar, ó, para cá, ó, até lá em cima, ó, até chegar lá no 1 aqui, ó. Então, todos esses valores aqui, ó, em cima do eixo x, que é onde a gente marca o cosseno, né? Lembrando que aqui, ó, vai chegar no 1, né? Esses valores todos são maiores ou iguais do que menos raiz de 3 sobre 2. Então, olha só, quem que vai ser a marcação aqui do ângulo, né? Então, ó, vamos marcar aqui mais ou menos, ó, para guiar a gente. Então, ó, nós vamos ter esse ângulo aqui, olha só, ó, esse ângulo aqui, certo? E nós vamos poder ter também, né, depois, esse ângulo ele vai continuar aqui, ó, até chegar, ó, posso começar aqui e vir, ó, opa, até chegar aqui no terceiro quadrante, né? Bom, então esses são os ângulos, né? Então veja bem, quais serão os ângulos que a gente vai poder pegar? A gente vai pegar esse ângulo aqui, ó, começando no 0, ó, lembra que aqui é 0, aqui é π sobre 2, né? Aqui é o nosso π, aqui é o nosso 3π sobre 2, aí dá uma volta completa e chega aqui no 2π, né? Ó, então a gente pode pegar, ó, para analisar os ângulos, né? De tal maneira que fique maior, né? Maior ou igual do que aquilo, né? Então basta a gente pegar, por exemplo, ó, esse pedaço aqui, todo esse pedaço aqui vai me dar ângulos que o cosseno, né, vai ser maior do que menos raiz de 3 sobre 2. E esse ângulo, esse pedaço aqui também, ó. Então, todos esses dois pedaços vai acontecer isso. Beleza, então vamos lá. Vamos pegar aqui primeiro, ó. De 0 até quanto, né? Que ângulo vai ser esse aqui? Primeiro a gente vai ter que analisar que ângulo que dá raiz de 3 sobre 2, né? Positivo, né? Para daí analisar no segundo quadrante. Eu sei, ou melhor, a gente deveria saber, né? Que o cosseno de um ângulo, considerando positivo, né? Para dar raiz de 3 sobre 2, que ângulo é esse? Bom, esse cosseno é o de 30 graus, né? Se você não lembra disso, ó, vamos fazer aquela velha boa tabelinha, ó. 30 graus, 45 graus, 60 graus. Aí, olha só, vamos lá, ó. Seno, cosseno, né? Ó. Aí fica 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 embaixo de todos e raiz onde não tem 1. Isso é uma tabela que a gente já viu em aulas passadas para poder ter o seno e o cosseno de arcos, né, notáveis, de ângulos notáveis. Então, ó, raiz de 3 sobre 2 está aqui, ó, 30 graus. Ou seja, é o π sobre 6, né? Lembra que π é correspondente a 180 graus? Divide por 6 dá 30 graus, né? Então, beleza. Mas como está negativo, né? Está aqui no segundo quadrante, que ângulo vai ser esse? Vai ser eu fazer o π, certo? E tirar o π sobre 6, né? Ó, faço o π todo e tiro o π sobre 6. Me dá justamente esse ângulo que eu preciso aqui, né?
vai ter que ter no final o ângulo de 150 graus, né? Então, ó, 6 e 1, MMC é 6, 6 dividido por 1 dá 6, 6 vezes π, 6π, 6 dividido por 6 dá 1, 1 vezes menos π, menos π. O que vai dar pra gente aqui, ó, 5π sobre 6. Ó, 180 graus dividido por 6 dá 30 graus. 30 graus vezes 5 dá 150 graus, né? Beleza, então quem que vai ser esse pedaço aqui, né? Ó, que ângulo que tá aqui? Vamos lembrar que é x mais π, tá? Então aqui fica x mais π, que é o ângulo que tá lá dentro, né? Ele tem que estar entre, olha só, ele pode ser maior, isso aqui tudo pode ser maior ou igual que 0, né? Ó, maior ou igual que 0, e menor ou igual, né? Porque ele pode dar exatamente aqui, ó, menos raiz de 3 sobre 2. Então chega lá no 5π sobre 6, 5π sobre 6, beleza. Então eu subtraio π em ambos os lados, né? Só que tem que lembrar antes disso que tinha aqui, ó, o mais 2kπ desse lado e o mais 2kπ desse lado, né? Vamos lembrar disso. Então, subtrai o π nos três lados, para simplificar aqui no meio, né? Vai ficar o seguinte, ó, menos π mais 2kπ, né? Menor ou igual que x, menor ou igual do que? Aqui vai ficar 5π sobre 6 menos π mais 2kπ, né? Quanto é que vai dar essa partezinha aqui, né? Vai ser facilzinho aquela conta. Vamos lá, ó, menos π mais 2kπ, menor ou igual que x, menor ou igual que... Aqui, ó, vai dar 6π aqui, né? Menos 6π sobre 6. Então, vai dar menos π sobre 6, né? Ah, professor, eu não sei fazer essa conta. Estou com dúvida. Ó, vamos fazer a continha aqui, ó. 5π sobre 6 menos π sobre 1. MMC entre 6 e 1 é 6. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 5, 5π. 6 dividido por 1 dá 6. 6 menos π, 6, menos 6π. Então, ficou 5π menos 6π, dá menos π, né? Então, ó, menos π sobre 6. Beleza, então nós fizemos essa parte aqui, ó. Agora tem que fazer essa outra parte. Então, para isso, vamos determinar esse ângulo aqui. Que ângulo é esse? Bom, se eu considero, então, olha só, eu pegar o nosso ângulo de 30 graus e somar mais 180 graus. Vai dar 210 graus, né? Como é que fica isso aqui em π radianos? Então, eu tenho π sobre 6, que é 30 graus, mais π. Isso aqui vai dar MMC entre 6 e 1 dá 6. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes π dá π. 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes π, 6π. Então, deu 7π sobre 6, né? Ó, π, 180 graus, dividido por 6, dá 30 graus. 30 graus vezes 7, 210 graus, né? Era o que a gente esperava, porque eu fiz 180 graus, somei, né, o 30 graus, 210 graus. Bom, enfim, então esse ângulo aqui, ó, é o 7π sobre 6. Então, vamos lá, olha só. Então, o que é que nós vamos ter aqui, ó? Isso, ou qual vai ser a outra parte, né? Eu tenho que começar no meu 7π sobre 6, tá? Menor ou igual, né, do que o meu x mais π, que é o ângulo que aparece aqui dentro do cosseno, menor do que 2π. Botei menor do que 2π, porque aqui eu já botei menor ou igual, né? Então, já peguei o zero. Lembra que 2π cai em cima do zero também, né? Aqui na posição do ângulo. Então, por isso que eu botei um menor aqui e o outro menor ou igual aqui. Bom, mas isso eu tenho que fazer o mais 2kπ de um lado, mais 2kπ de um lado e mais o 2kπ do outro lado. Então, beleza, o que a gente precisa fazer agora? Vamos tirar esse π aqui do meio e para isso vamos subtrair todos os três lados por menos π para cancelar aqui no meio, né? Então, vai aparecer 7π sobre 6 menos π. Que conta que dá isso, né? Vamos fazer aqui do lado, ó. 7π sobre 6 menos π. MMC entre 6 e 1 dá 6. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 7π, 7π. 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes menos π, 6π. Então, no final vai dar 7π menos 6π, que vai dar π sobre 6, né? Então, esse lado aqui dá π sobre 6. Então, ó, 2kπ mais π sobre 6. Menor ou igual do que? Aqui vai dar x, né? Porque eu cancelei o menos π com mais π. E aqui vai aparecer 2π menos π, que é fácil, né? Dá π, né? Mais 2kπ. Então, veja. Essa aqui vai ser a resposta. Nós vamos ter menos π mais 2kπ menor ou igual que x, menor ou igual que menos π sobre 6 mais 2kπ. Ou nós vamos ter 2kπ mais π sobre 6 menor ou igual que x, menor do que π mais 2kπ. Belezinha? Então, essas duas respostas aqui, né, juntando, vai dar justamente a solução do que a gente precisa desse problema. Vamos fazer agora o seguinte, vamos interpretar geometricamente isso aqui lá no GeoGebra, para ver como é que de fato a solução fica essa, beleza? Vejamos então aqui no GeoGebra uma interpretação geométrica daquilo que a gente fez lá algebricamente. Então, vamos começar colocando a função f de x igual a cosseno de x mais π. Agora eu quero saber quando que o cosseno de x mais π é maior ou igual que menos raiz de 3 sobre 2. Então, vamos botar agora uma reta paralela ao eixo x, passando pelo ponto y igual a menos raiz de 3 sobre 2.
Então eu quero justamente esses trechos aqui do gráfico ó, que estão acima dessa reta, que é a reta que seria y igual a menos raiz de 3 sobre 2. Então, todo esse pedaço aqui acima seria a solução da inequação. Esse pedaço aqui abaixo não conta, né? E como é para ser maior ou igual, né? Então conta também os pontos que cortam aqui, né? Intercepta a reta e o gráfico, né? Então agora, olha só, vamos botar aqui uma sequência, tá? Uma sequência de funções, então funções que vão ser justamente cosseno de x mais π, certo? X mais π. Só que vai ser, olha só, o valor dessa função, ela vai ser aqui, ó, vamos botar aqui outra parênteses, vai ser começando no menos π, mais o 2kπ, então mais 2 vezes k vezes π, e depois nós vamos ir até menos π sobre 6 e mais 2kπ, 2 vezes k vezes π, certo? O nosso k seria qualquer número inteiro. Aqui, só para facilitar, eu vou botar de menos 10 a 10, tá? Podia ser de menos infinito a mais infinito, isso que seria a ideia, né? Mas aqui eu vou botar de menos 10 a 10. Então, ó, tá lá, ó. Como era esperado, ó, tá vendo que ele tá acima? Vou até botar aqui propriedades e vou colocar ele aqui, ó, o estilo, não, o avançado. Coloca aqui, ó, nível 1. Então, veja que tá acima, tá vendo, ó? Então, veja que esse pedacinho aqui verde, ó, tá justamente em cima da reta, né? Acima da reta. Então, já foi essa primeira parte. Essa outra parte aqui, ó, vai ser justamente aquele outro trecho que a gente viu lá na resolução. E que trecho foi esse, né? Vamos lá, então, ó, vamos pegar aqui de novo a mesma função de sequência. Foi o trecho de π sobre 6, ó, π sobre 6, mais 2kπ, até chegar em π, né? Mais 2kπ. Vou botar de menos 10 a 10 do mesmo jeito. Olha lá, ó, completou o resto, tá vendo? Ó? Então, se você reparar, ó, vou diminuir aqui o zoom, dá justamente, ó, esses dois pedacinhos aqui juntando, dá justamente todos os trechos que estão acima daquela reta, que é a reta y igual a menos raiz de 3 sobre 2. E aí você vai ter, então, cosseno de x mais π maior ou igual do que esse menos raiz de 3 sobre 2, né? Onde vai ser igual, né, a menos raiz de 3 sobre 2, exatamente onde corta a reta e o gráfico, né, da função cosseno de x mais π. E vai ser maior, né, justamente esses trechos aqui que estão acima, ó. Então, veja como é que ele fica aqui bonitinho. Se eu esconder aqui, ó, volta a ficar só o gráfico da função, né, em vermelhinho. Aí eu boto aqui, ó, tá justamente as partezinhas que ficam acima dele, belezinha? Então, com isso daqui, a gente interpretou geometricamente aquilo que a gente fez lá algebricamente no exercício. Então, é interessante fazer essa ponte para poder ficar bem treinado, tá certo? Nas próximas videoaulas, vamos continuar trabalhando com trigonometria. E então, o que você achou da videoaula? Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Coloca na seção de comentários. Não esquece de resolver esse exercício aqui, que estou colocando para você poder treinar. E a gente pode conversar sobre ele também na seção de comentários. Não esquece de deixar o seu curtir, inscrever-se no canal. E se você quiser assistir outras videoaulas do curso, está aparecendo na sua tela. Vejo você nas próximas videoaulas. Até mais e tchau!